Olá, trago hoje um assunto delicado, mas essencial: o empréstimo consignado e como ele pode se tornar um problema grave para aposentados e pensionistas. Você sabia que o empréstimo consignado pode ser uma faca de dois gumes? Por um lado, ele oferece uma taxa de juro mais baixa e uma aprovação rápida. Mas, por outro lado, pode colocar sua saúde financeira em risco se não for bem planejado. Neste vídeo, vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa modalidade de crédito, desde as vantagens, que podem ser uma verdadeira mão na roda, até as armadilhas que você precisa evitar para não cair num buraco financeiro. Afinal, não é só sobre pegar dinheiro, mas sim sobre como usá-lo de forma inteligente. Também vou te explicar como calcular as parcelas, como evitar surpresas no contrato e quando o empréstimo consignado pode realmente ser uma melhor solução para você. E independente se você é aposentado ou pensionista, se você quer saber como tomar decisões financeiras mais seguras e melhorar seu controle sobre o dinheiro, fica comigo até o final do vídeo. Vou te contar uma história. Imagine uma pessoa que, sem saber calcular direito, pega um empréstimo consignado com um prazo muito longo e com parcelas que, no início, parecem fáceis de pagar. Com o tempo, essa pessoa começa a perceber que metade do seu salário está indo só para pagamento de dívida. Quando isso acontece, fica difícil seguir com o resto das contas, não é? Agora que você entende os riscos envolvidos no empréstimo consignado, é hora de ver como é possível tomar decisões mais inteligentes. A boa notícia é que, com pouco planejamento, você pode usar essa modalidade de crédito de maneira segura e vantajosa. Então, o que é o empréstimo consignado? Como ele realmente funciona? O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito que se destaca principalmente pela forma de pagamento. As parcelas são descontadas diretamente na sua folha de pagamento ou benefício, como aposentadoria ou pensão. Essa característica torna o empréstimo mais seguro para o credor, ou seja, o banco, já que ele tem total garantia de que o endividamento será pago, independentemente de eventuais imprevistos, certo? E as principais vantagens dessa modalidade? Então vamos entender como elas podem ser úteis, desde que tenha aí um planejamento financeiro. Ok, primeiro, taxa de juros mais baixa. A principal vantagem do empréstimo consignado é, sem dúvida, a taxa de juros. Como as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício, o risco é menor, logicamente, para o banco, e isso reflete em juros mais baixos. Em comparação a outras formas de crédito, como cheque especial, empréstimo pessoal tradicional, até mesmo juros de cartão de crédito, o consignado pode ser até 5 vezes mais baixo. E sobre a facilidade de aprovação? Outro ponto positivo no empréstimo consignado: pode ser uma modalidade garantida, o processo é mais rápido e menos burocrático. Como o banco já sabe que a dívida será paga diretamente da sua renda, ele oferece uma análise de crédito mais simples. Isso é uma boa notícia para quem precisa de dinheiro rápido. O prazo de pagamento também costuma ser mais longo no empréstimo consignado, o que ajuda a reduzir o valor das parcelas. Isso torna mais acessíveis no orçamento mensal. Essa vantagem é para quem precisa de um tempo maior para quitar a dívida, sem comprometer muito ali a renda. E também menos chance de inadimplência. Como o valor é descontado, então, diretamente na folha de pagamento, o risco de inadimplência é significativamente reduzido. Isso dá uma sensação ali de segurança para quem contrata o empréstimo, pois as parcelas são pagas automaticamente. Ok, eu não posso olhar só para as vantagens. O empréstimo consignado também esconde algumas armadilhas e elas podem prejudicar sua vida financeira. Por isso, é essencial estar atento a detalhes antes de assinar qualquer contrato. Vou te contar pelo menos 5 armadilhas. Primeiro, taxas extras e encargos escondidos. Mesmo com as taxas de juros mais baixas, algumas instituições financeiras cobram taxas adicionais ou encargos que não ficam claros no início. Fique atento a taxas de abertura de crédito, seguros e outros custos que podem ser incluídos no contrato sem o seu conhecimento. Sempre pergunte
e leia as condições detalhadamente. Segundo ponto, empréstimos com prazos muito longos podem parecer vantajosos no começo, mas no final você acaba pagando muito mais do que imagina. O risco é você comprometer uma parte significativa de sua renda por anos. Então verifique sempre quanto você realmente vai pagar no total. Alguns bancos oferecem um limite de crédito muito alto, mas isso pode ser perigoso, especialmente se você não tiver um planejamento. Muitas pessoas caem na tentação de pegar mais dinheiro do que precisam, o que aumenta a chance de se endividar ainda mais. Quarto ponto, não comparar condições de diferentes instituições. Nem todas as ofertas são iguais. Antes de contratar, faça uma pesquisa entre diferentes bancos para comparar taxas de juros e condições de pagamento. Não aceite a primeira oferta que aparecer, especialmente se ela não for transparente. E o quinto ponto, muitos contratam empréstimos sem calcular o impacto nas parcelas do orçamento mensal. Lembre-se de que as parcelas serão descontadas diretamente da sua renda. Então faça as contas para garantir que o valor das parcelas não comprometerá suas outras despesas essenciais. O empréstimo consignado pode ser uma solução rápida para quem precisa de dinheiro, mas cuidado, pois é fácil se empolgar com a facilidade de acesso ao crédito e sem o controle rigoroso e adequado das suas finanças, ele se torna uma verdadeira armadilha, com consequências que podem ser bastante sérias. Deixe aí o seu comentário abaixo. Você já usou o empréstimo consignado? Foi uma boa alternativa? Agora que você entendeu os riscos, vamos ver o valor das parcelas e verificar se o empréstimo consignado é uma boa opção para a sua realidade financeira. Por exemplo, se você pegar R$ 5.000 com uma taxa de juros de 2% ao mês por 24 meses, no final você poderá pagar cerca de 6.500 ou mais, dependendo das taxas e condições. Enfim, isso precisa ser planejado com cautela. Você precisa saber pelo menos 3 pontos: o valor do empréstimo que você quer, a taxa de juro aplicada mensal e, logicamente, o prazo de pagamento. Quantos anos você vai quitar essa dívida? Aqui, então, no simulador de empréstimo consignado, eu vou deixar aqui o link para você entrar direto nessa calculadora e fazer aí na sua casa o valor que você quiser. Mas a primeira coisa, eu preciso aqui discriminar se eu sou um servidor público, um aposentado ou pensionista do INSS ou um trabalhador de empresa privada. Nesse caso, aposentado ou pensionista do INSS. Eu preciso, então, dizer aqui o valor que eu quero simular, 5.000, e em quantas parcelas. Como exemplo, eu vou colocar 24. Um outro ponto importante, eu preciso dizer se eu quero comparar essa taxa entre bancos ou se eu tenho uma taxa que eu já sei o percentual e eu posso colocar aqui. Então, eu digo qual é o percentual, no caso aqui, 2%, e eu peço para calcular. Pronto. Ele me deu aqui, então, uma parcela de R$ 264,36. E ele me diz também o total de juros que eu vou pagar durante esse parcelamento, R$ 1.344,53. Esse, então, é o valor a mais que o banco me cobra para ceder, ou seja, para conceder o empréstimo. Agora, eu quero comparar as propostas entre bancos. Então, eu volto aqui na calculadora e escolho Quero comparar as taxas entre bancos e mando calcular novamente. Pronto, ele me deu aqui um valor até menor, R$ 247,31 por parcela. E abaixo ele me dá uma lista de vários bancos e financeiras, cada um com as suas taxas e os seus valores. Eu tenho aqui o conhecido Banco Inter, R$ 250,78. Alguns bancos eu não conheço: Banco Paulista, Banestes, Banco Safra, Sicredi, Sicobi, Banco Digio, Agibank, Daicoval, Banco Pan, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, BMG, Banco do Brasil, Banco Santander, Bradesco, enfim, são vários bancos e instituições financeiras.
E aqui em cima ele dá como referência, então, o menor valor dessa pesquisa, que foi R$ 247,31. Isso por parcela, num valor de empréstimo de R$ 5.000 e pagamento em 24 vezes. Então, tá aqui. Com essa calculadora você pode fazer aí, eu vou deixar o link na descrição, coloca o valor, a taxa ou comparativo entre os bancos. E agora eu vou responder algumas dúvidas mais comuns que as pessoas têm ao considerar a contratação de um empréstimo. E isso vai te ajudar a evitar surpresas no futuro. Primeiro, qual o efeito de comprometer uma parte da sua renda? Como as parcelas do empréstimo consignado são descontadas diretamente da sua folha de pagamento ou benefício, ele compromete uma parte da sua renda de forma fixa. Você não tem flexibilidade de ajustar o valor conforme necessário e o valor comprometido reduz sua margem de crédito disponível. Ou seja, o pagamento ao banco é garantido e isso pode dificultar a contratação de outros créditos ou empréstimos. Segunda questão, posso fazer mais de um empréstimo consignado? Sim, você pode fazer mais de um empréstimo consignado, mas é importante lembrar que a soma das parcelas não pode comprometer mais de 35% da sua renda. Caso contrário, você pode ficar com dificuldades financeiras. Além disso, é crucial considerar que assumir várias parcelas de empréstimo pode prejudicar o seu orçamento e a sua saúde financeira a longo prazo. Por isso, comprometer muito da sua renda pode ser um erro. Nunca se esqueça de avaliar sua capacidade de pagamento. Terceiro, o empréstimo consignado pode ser negociado? Olha, sim, em alguns casos é possível renegociar o empréstimo. Se você estiver com dificuldades de pagamento, pode tentar negociar melhores condições com o banco, como uma redução na taxa de juros ou alongamento no prazo de pagamento. Porém, isso também pode resultar em juros mais altos. Então é importante analisar se a renegociação vale a pena, pois se a sua situação financeira mudar para pior, você não terá muito o que fazer, além de pagar as parcelas do jeito que estão estabelecidas. Isso pode ser muito complicado para quem não tem dívidas ou uma renda estável. O quarto, endividamento de longo prazo é melhor? Olha, se você não planejar bem, pode acabar pegando o empréstimo consignado com um prazo muito longo e, ao final, pagará muito mais do que originalmente pretendia. Muitas pessoas entram nesse ciclo sem perceber o impacto que isso tem ao longo prazo. O risco de continuar pagando parcelas por anos é real, e isso pode gerar uma pressão constante no orçamento familiar. 5. Como o empréstimo consignado afeta o histórico de crédito? Olha, ao contratar o empréstimo consignado, o banco ou instituição financeira registra o crédito no seu histórico de crédito. Desde que você faça o pagamento em dia, isso não vai prejudicar seu nome. Pode até melhorar o seu score de crédito. Porém, se houver atrasos ou não ocorrer o pagamento das parcelas, o impacto será negativo e sua pontuação de crédito pode sim cair. Isso pode afetar sua capacidade de obter crédito no futuro, como financiamentos ou cartões de crédito. Olha, e não esquece, deixa aí o seu comentário, diz aí se você já usou um empréstimo consignado e se foi bom ou ruim. Agora, eu quero discutir o seguinte, tome a decisão inteligente. Para evitar que os empréstimos consignados prejudiquem sua capacidade de obter o crédito lá no futuro, é importante fazer uma avaliação cuidadosa. Antes de contratar, pergunte a si mesmo, você realmente precisa desse empréstimo? Se a resposta for sim, então é necessário ter um planejamento de como as parcelas serão pagas e como isso afetará a sua vida financeira a longo prazo. Se a resposta for não, inclusive, o INSS traz o mecanismo de travar o benefício para empréstimos se não há interesse em fazer. Isso pelo aplicativo, do Meu INSS ou ligando no 135. Você solicita o bloqueio para empréstimos até segunda ordem. E olha que legal, eu vou te dar algumas alternativas ao empréstimo consignado.
O que mais você pode fazer para evitar as dívidas? Olha, embora o empréstimo seja uma opção acessível e prática, para quem precisa de dinheiro, existem alternativas que podem ser menos arriscadas e mais vantajosas para a sua vida financeira. Olha só essas alternativas. Empréstimo de familiares ou amigos. Embora essa não seja uma opção recomendada a todos, pedir empréstimo a familiares ou amigos pode ser uma alternativa mais acessível, com condições mais flexíveis e sem cobrança de juros elevados. É essencial deixar tudo claro e definir prazos e condições de pagamento para evitar mal-entendidos. Use essa opção com cautela, pois pode afetar suas relações pessoais se não for bem administrada. Outra opção são empréstimos pessoais tradicionais. Se você precisa de crédito, mas não quer comprometer sua renda fixa diretamente, o empréstimo pessoal tradicional pode ser uma opção interessante. Diferente do consignado, as parcelas não são descontadas diretamente da sua folha de pagamento. Isso significa que você terá mais flexibilidade para negociar as parcelas com o banco ou instituição financeira. Porém, assim, as taxas de juros podem ser mais altas. Por isso é importante comparar as condições de diferentes ofertas. Também tem o crédito pessoal com garantia, isso se você tiver bens para oferecer. Se você tem um imóvel ou um veículo e está disposto a oferecer como garantia, pode optar por empréstimo com garantia. Essa modalidade geralmente oferece juros mais baixos do que o crédito pessoal tradicional, já que o banco tem uma segurança adicional. Porém, essa opção pode ser arriscada se você não tiver certeza de que conseguirá honrar os pagamentos, pois em caso de inadimplência o banco pode tomar o bem. E uma outra opção é cartão de crédito, porém com condições especiais. Em alguns casos, o cartão de crédito pode oferecer parcelamento com condições mais favoráveis do que os empréstimos consignados, principalmente se você tem um bom relacionamento com o banco. Enfim, verifique as opções de parcelamento sem juros e com juros baixos, mas tenha cuidado para não acumular dívidas. O cartão de crédito pode ser útil, mas se mal administrado pode gerar juros pesados. Agora um resumo, vamos falar sobre momentos para decisão sobre fazer ou não o empréstimo consignado. Primeiro, quando é uma boa opção fazer o empréstimo. Em emergências de saúde ou imprevistos, então o empréstimo consignado pode ser uma escolha certa quando você enfrenta ali uma emergência inesperada, como um tratamento médico de urgência e precisa de dinheiro rápido. Como as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício, você tem uma garantia de que o pagamento serão feitos e de forma automática e no prazo. Uma outra situação que é uma boa opção é quando você consegue consolidação de dívidas. Se você tem várias dívidas com juros elevados, o empréstimo consignado pode ser uma forma de consolidar em uma única parcela e com juros mais baixos. Isso pode ajudar a organizar a sua vida financeira, até porque a parcela única tem mais previsibilidade e você pode reduzir o impacto dos juros sobre o saldo devedor. Também sobre dívidas a vencer mais controláveis. Se você já tem uma boa estratégia para pagar suas dívidas e está no controle das suas finanças, usar o consignado para evitar juros mais altos de outras fontes de crédito pode ser sim uma boa estratégia. E agora, quando o empréstimo é uma cilada, ou seja, você tem que pensar 3 vezes antes de fazer o empréstimo. Em um caso de falta de planejamento financeiro, como eu já disse, se você não tem um planejamento claro de como as parcelas serão pagas ou se sua renda não comporta as parcelas mensais, o empréstimo consignado pode se tornar um pesadelo. As parcelas fixas podem comprometer seu orçamento, deixando você sem dinheiro para outras despesas essenciais. E olha, o uso indiscriminado do crédito também. Muitas pessoas contratam um empréstimo consignado apenas por conveniência, sem avaliar realmente se há uma necessidade urgente. Quando o crédito é usado de maneira impulsiva, sem uma análise cuidadosa da situação financeira, pode acabar gerando um endividamento descontrolado e prejudicial. E também naquele caso de muitas parcelas longas, optar por empréstimo consignado com um prazo muito longo pode parecer uma solução fácil,
mas você acabará pagando muito mais pelo crédito ao longo do tempo com juros pesados. Evite comprometer sua renda por muitos anos. Por isso tudo, é importante avaliar suas necessidades com calma e ponderar se o empréstimo consignado realmente é a solução mais vantajosa para a sua situação. Pessoal, ficou um pouquinho extenso, mas eu acho que ficou bem claro. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixa aí a sua mensagem, peço que compartilhe o vídeo e até o próximo.